Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, Ney César Mânica, doutor Fabiano Dalazen. Mas eu quero começar esse Pampa Debates aqui do Litoral, neste início de ano, com o meu querido amigo, deputado, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, o deputado da bala, Rui Ligaray. Fala, Paulo Sérgio, que prazer estar aqui, né, nessa sede tão maravilhosa da Rede Pampa aqui em Atlântida, Praia de Atlântida, Xangri-Lá. Tu gostou? Quem criou para ele esse codinome de deputado da bala fui eu. E ele gostou, ele adorou. Pode vender ideia. E parece que hoje é pré-candidato ao prefeito de Porto Alegre e vai adotar o slogan. Vai precisar bala. O prefeito da bala. Não vai ter conversa lá em Porto Alegre. Mas desde 2003 lutando por esse direito tão importante do cidadão de bem, né, do direito à defesa, né, que eu tenho como uma das minhas principais bandeiras, foi a principal bandeira de campanha. O presidente Jair Messias Bolsonaro esse ano muito colaborou com esse projeto, né? Então vemos aí a grande importância aí desse segmento da sociedade, dessas pessoas, os CACs, né? Caçadores, atiradores, colecionadores de armas e principalmente o cidadão de bem tem esse direito à defesa, que é um direito, ao meu ver, inalienável. Tu vais pro Aliança ou vai ficar no PSL? Olha, eu sou deputado eleito pelo PSL, eu não posso sair do PSL, até porque o mandato dos deputados, ele pertence ao partido, né? Só aqueles que têm mandato que chama majoritário, né? Que é prefeitos, presidente da República, governadores e senadores. Então, quer dizer que o Eduardo Bolsonaro continua no PSL? Continua no PSL, com certeza. Até o momento que for criado um novo partido. Se for criado a aliança, né, a princípio, tá, a Justiça Eleitoral autorizou a criação do partido, mas parece que colher as assinaturas de forma digital, mas não para essa eleição agora, para a próxima eleição, que daí vai ser para presidente da República, para senadores e para deputados. Então, para prefeitos agora, provavelmente não vai sair a aliança. Nosso procurador Alexandre Salles, tivemos aí a semana no programa, aliás, já passou por aqui, aqui na praia, nos nossos estúdios panorâmicos, junto à Saba, em Atlântida, já passou por aqui o Marcelo Dornelles, Eduardo de Lima Veiga e Daniel Martini, que deu um show ontem, é teu companheiro de área ambiental no MP. E nós chegamos a conclusão, tu evoluiu bastante, viu? Muito obrigado. É uma boa maneira de começar o ano, né? Evoluindo, ainda bem. Mas evoluiu no sentido, tu consegues entender, né? No sentido das necessidades da sociedade, onde o homem é o centro, né? Se o homem estiver aculturado, se o homem conseguir lidar bem com o meio ambiente, nós vamos ter um outro meio ambiente. Se tu deixar as regiões inóspitas, entra o predador ali e acaba com tudo. Se tu conseguir legalizar, transformar em negócio, aquela história do ambientalmente sustentável, eu já acho que é economicamente sustentável. Nenhum ambiente se preserva se não for economicamente sustentável, até na Amazônia. Sem dúvida. Bom, esse é um assunto bem interessante, assim, porque na história do direito ambiental, dizem que o direito ambiental veio como um direito do contra, mas depois ele acabou virando o direito do que é possível ser feito, né? E o que é possível ser feito varia no tempo e no espaço, depende das demandas sociais, depende de uma série de questões. Mas eu já vejo que hoje a própria questão ambiental, ela não tem mais o radicalismo que tinha algum tempo atrás, né? Porque as pessoas... Você quer ser radical um dia, Alexandre? Todos nós somos radicais em algum momento, né? Eu ainda sou radical, eu sou radical com minhas ideias. O problema é que as minhas ideias mudam lá pelas tantas. Aí eu continuo sendo radical que eu acredito. É esse sentido que eu quis dar na minha fala. É nesse sentido, porque quem não é radical com aquilo que acredita, está no lugar errado, né? Mas eu acho que esse vai ser um assunto bem importante nesse ano que inicia. O novo Código Ambiental. O novo Código Estadual Ambiental no Rio Grande do Sul, mas mais do que isso, a questão mundial como um todo, né? Esse calor que a gente está vivendo, a escassez de água, né? A gente vê que algumas regiões produtoras do estado já têm previsões bem assustadoras em relação a isso, do impacto que as mudanças climáticas vão causar. 1 grau, 2 graus a mais na agricultura, tem o Ney aqui que pode nos ajudar nisso, produz prejuízos enormes na cadeia produtiva. Isso vai impactar, já está impactando diretamente países inteiros. Já tem hoje uma figura conhecida no mundo aí do refugiado ambiental. Tem países que estão desaparecendo por excesso de água ou por falta de água, né? Está na hora da gente começar a se preocupar com isso. Como é que é o termo? Refugiado ambiental? Refugiado ambiental, é um conceito que vem surgindo. Porque as pessoas são excluídas daquela terra em função das questões ambientais. Falta de água, na África, por exemplo,
Tem algumas ilhas no Pacífico que, com o aquecimento do nível das águas, já estão desaparecendo. Praias do Nordeste, Natal, no final do ano passado, teve uma ressaca lá que invadiu toda a orla de Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Enfim, os estudos são... Nós estivemos na Barrinha lá e se observou a casa por importantes figuras aqui do Rio Grande do Sul, que a água levou o barranco até a soleira da porta. Sem dúvida. Coisa horrível. E aí eu lembro das primeiras vezes... Um deles foi recompor, o meu terreno começava ali, mandou fazer uma contenção de pedra para recuperar o terreno. Eu acho que o Código Novo ele traz alguns avanços que tinham que ser incorporados na sociedade, porque a vida em sociedade ela é dinâmica, né? Mas o problema não é a lei em si, o problema é como a lei é aplicada. E aí é que a gente tem que estar vigilante, porque a lei em si só ela não é, ela é neutra. A questão depende muito mais do aplicador. Por isso que eu gostaria de ter um Estado cuidando do Estado e, como tal, cuidando e fiscalizando a sociedade. Por isso que eu sou da tese que tem que privatizar tudo. Deixa os órgãos de segurança, deixa os poderes, onde inclui o Ministério Público, e o resto, educação, saúde, tudo privatizado. Mas, Paulo, o Estado comprando vários. Tem uma maneira de fazer isso, se me permite bem rapidinho, que o Brasil nunca quis adotar esse modelo e que seria, inclusive, muito interessante até para que nós tenhamos obras acabadas e outras coisas mais. Inclui o seguro em qualquer contratação pública. Qualquer obra pública tem que ter uma seguradora, um seguro, como é nos Estados Unidos. Você vai ver que as obras começam e terminam e toda a legislação vai ser cumprida. Meu caro Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dallazan, de carazinho para o mundo. Que satisfação estar aqui, Paulo, com todos os companheiros aqui de bancada. Nós que há poucos dias fizemos um programa lá em Porto Alegre, né, onde fizemos um balanço do ano de 2019, da atuação do Ministério Público, vários temas, desde os temas ambientais até os temas referentes aí à área de segurança pública, de combate à corrupção e alguns projetos para o ano de 2020 que se inicia agora e promete muito, promete ser um ano bastante intenso, mas que esperamos também seja um ano com resultados e que a gente consiga avançar em todos os temas que são essenciais para a nossa população, né? Desde aqueles temas referentes ao setor público, aquelas questões e aqueles compromissos que o setor público precisa andar, precisa cumprir, precisa avançar, permitindo aí que a parte também do empresariado, da sociedade privada possa continuar investindo e a gente superar. Porque eu também não tenho dúvida que o que traz talvez o atraso em todas as áreas, seja na área ambiental, na área de segurança, é a miséria. A miséria talvez seja o principal problema que nós tenhamos. No momento que a economia começa a girar, no momento que o emprego começa a acontecer, nós também temos condições, até como fiscalização para melhorar a qualidade de vida da nossa população em todas as áreas, né? Principalmente aquilo que é básico, segurança pública, saúde e educação, que são um motor para aí nós avançarmos em sustentabilidade, avançarmos em proteção social, principalmente dos grupos mais vulneráveis, crianças e adolescentes, idosos, que hoje têm reclamado uma atenção muito grande por parte do poder público e nós precisamos estar atentos a isso. Agora, eu estou vendo aí um dualismo de um amigo nosso, muito amigo meu, por sinal, entre o veranista e o produtor rural. Como veranista, ele está maravilhado com esse sol espetacular. Como produtor rural, como presidente de uma grande cooperativa, uma das maiores do Brasil, ele está extremamente preocupado. Então, ele está vivendo essa dualidade. Eu, como acho que, quando me pergunto o que é mais importante para ti na vida, é o trabalho. Sem o trabalho, todo o resto acaba, até a família acaba, né? E eu entendo a preocupação dele, eu sei que ele preferiria que tivéssemos chuva e não esse sol escaldante que está aí, queimando tudo. Basta olhar nas gramas, né, que estão por aí sem irrigação, absolutamente secas, né? E nós estamos vendo isso, uma tragédia no milho hoje, que é o meu amigo Ney César Mânica. Bom, Sérgio, com muita alegria que nós estamos iniciando no terceiro dia já do ano, aqui descansando um pouco em Atlântida, mas realmente o clima aqui para o veranista está bom. É o que o veranista É a história precisa. do clima bom, né? Quando eu ouço o pessoal que faz tempo dizer este fim de semana tempo bom, mas tempo bom para quê? E nós lá na região produtora realmente estamos passando por um momento muito difícil.
uma estiagem prolongada, já com umas grandes perdas na produção do milho, e se não chover nos próximos dias começa a afetar já a produção da soja. Isso é realmente preocupação, porque movimenta toda uma economia, não só da nossa região, mas sim do estado todo, né? Mas grande parte de outras partes do Rio Grande do Sul tem corrido chuvas normais. Se nós olharmos para o centro do país, mais lá para Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, lá tem chovido até com excesso de chuvas, prejudicando até a própria colheita deles, e nós aqui faltando chuva. Mas como nós militamos há mais de 40 anos nesta área do agronegócio, é importante dizer a evolução e também alguns períodos de crise que se passou, como 2005, que foi a maior frustração de toda a história do Rio Grande do Sul, onde nós tivemos uma queda de mais de 80% na produção na época, e se superou isso com muito trabalho, muita estratégia. E não vai ser diferente, porque nós precisamos realmente estar preparados para produzir com muita sustentabilidade, com qualidade e com rentabilidade. E aí vem uma coisa importante que o nosso promotor falou, Alexandre, a importância da preservação do meio ambiente com questão das águas. Nós temos aí países do mundo já procurando, grandes players, comprar alimento já para o ano de 2021. Coisa que nunca aconteceu na história. Mercado futuro. Mas vieram um mercado futuro do ano seguinte. Por que eles vêm? Porque eles estão prevendo que vai haver uma escassez e uma falta de alimento no mundo. Então, realmente, nós temos que estar muito preocupados com a questão ambiental, com a questão de seguridade, mas nós temos que preservar e usar a tecnologia com muita responsabilidade para ter um aumento de produtividade, para compensar a falta de produção e também o custo de produção. Agora, quem não pensa em chuva, porque quando vai para o seu negócio ele já está garantido, os ingressos todos vendidos, né? Agora mesmo o Planeta Atlântico, 95% vendido, se chover ou não chover, pouco importa, o sucesso é garantido. Me lembro do show do Roberto Carlos no Maracanã, chuva que Deus mandava e o Maracanã lotado, estava vendido. Vendido? Meu caro Sicão Chico. Mas não tem 95% ainda vendido. A previsão é essa. O planeta já tem esse histórico de chuva, né? Que faz bem para o estado, atrapalha nosso trabalho gramado, aqui, mas... O tio Zeca, Milton Machado. Olha só. Lá. Mas isso não atrapalha. Na verdade é essa, tudo é feito para acontecer. Atrapalha, né? É o Milton, né? O Milton atrapalha. Ele chega, tira o foco. Mas na nossa área, Paulo, já aproveitando, falando, nós não temos esse mesmo problema direto da seca ou do excesso de chuva. A gente estima um ano de 2020 muito bom, viu? Um ano aparentemente com aspectos positivos. 2019 não foi um ano ruim para o entretenimento e 2020 deve seguir. O pensamento é muito positivo, se estima aí um crescimento importante, principalmente na nossa área. E o embargadeiro, o Ministério Público tem dificultado muito? Não, pelo contrário, o Ministério Público é parceiro, desde que a gente faça exatamente o que nós falamos agora. O segredo é cumprir as etapas. Tu vê, né? Intriga já? Não. Fazer intriga. Aí que você se engana. Quando eu provoco os pontos contraditórios. É para instigar o consenso, a convergência. Eu quero fazer correção. O Paulo Sérgio perguntou. Eu entendi se o Ministério Público está complicando. Não, senhor. Com esses gestores do Ministério Público. Lei, nós falamos agora que a lei, se existe lei e a regra é essa, a convivência é essa, a lei tem que ser cumprida. Mas vamos nos preparar para mais 40 anos de Cais Mauá parado. Não, Paulo, eu discordo, deixa eu te falar. Eu discordo porque, bom, a primeiro lugar é essa etapa do embarcadeiro, que é um consenso, outra coisa é um projeto de 4 anos. Essa o governador já deu sinal verde, inclusive. Mas o problema é a judicialização do resto. Tu tem o sinal verde do embarcadeiro e do Cais Mauá, do governador e do Cais Mauá, dos dois. Tu tem o sinal positivo também das entidades fiscalizadoras. Sim. Né? Eu estou dizendo o Cais Mauá, o resto do Cais Mauá. Mas eu acho que até isso, eu discordo, Paulo, que eu acho que é um processo aí de se o governador souber acelerar um pouco esse projeto, eu acredito que isso destrava aí em 2, 3 anos. Ali tem um problema que é de dominialidade, né?
Que volta e meia, quando a coisa começa a se encaminhar, aparece alguém dizer, eu sou o dono. Tem 3 donos. Essa área é minha. Pois é, não tem como dar certo uma situação dessas em que quando tu acerta a situação jurídica com determinado ente estatal, vem o outro. Lembra daquele episódio da Agência Nacional de Transportes Aquáticos, né? Vão lá e que o governador Tarso Genro foi lá e disse, para tudo, é meu. E aí volta tudo a estaca zero. Aí houve, se não me falha a memória, 2 grupos empresariais que acabaram desistindo no negócio. Teve um que sumiu 200 milhões pelo ralo. Aquilo era previsível. Era, né? Botar carioca e espanhol juntos. Não tinha como dar certo. Pode dar no que deu. Desculpe os cariocas aí. Meu caro Marcelo, como diria o Claudio Almir, é a primeira estreia do Marcelo. É um prazer estar aqui com todos no teu programa, um programa muito prestigiado, com pessoas no gabarito muito grande, um programa assistido no interior do estado muito forte. As pessoas... é um programa de potencialidade, então assim, é um prazer mesmo estar aqui com um time desses, numa mesa dessas, muita responsabilidade. Tu é um homem da construção civil, está recuperando a construção civil? A construção civil, Paulo, ela está dando passos lentos ainda. A tua empresa, como é o nome dela? Construtora Mânica JJR. De Carazinho, a gente atua Carazinho, não Metórica região. JJR. Mânica JJR. O que significa o JJR? Jairo Júnior Flores, meu sócio. Mânica é meu e... Jairo Júnior Flores. Isso. Meu são sócio. 3 sócios? Não, 2 sócios somente. E nós temos uma atuação na nossa região muito forte, mas fizemos obras em todo o estado também e do Rio Grande do Sul. A construção civil ela está recuperando agora com o governo Bolsonaro, dando indícios de uma economia melhor, né? E ela nós pretendemos que ela está reagindo. É uma reação mais lenta, mas está reagindo. O que tu achas do Luciano Hang? Luciano Hang, eu acho que é um empresário. Não, ele é um cara. Não é, ele é um ídolo que todo mundo quer. A gente quer o progresso do Brasil. Não, o Lênin Streck não quer. Não, mas eu estou dizendo o Romildo Bolzano não quer. Não. Eu estou dizendo as pessoas que querem gerar emprego, as pessoas que querem fazer o país crescer, querem. O que a gente quer é assim, não é Bolsa Família para dar para as pessoas. A gente quer trabalho, que esse é o valor social para todo mundo. Perfeito. Pô, show de bola. Já ganhou o programa aqui. Para mudar um hábito, ouça este recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só, aqui o bem-estar está sempre em pauta. Vamos para esse tema ambiental. Qual é o principal problema que enfrenta o produtor rural nas questões ambientais, Ney Mânica? Não, eu diria que o produtor... É o 2,4-D? Não, o produtor rural ele não enfrenta problemas ambientais. O que ficou claro foi aquelas definições exatas até onde o produtor pode avançar, não pode avançar. O produtor rural é o que mais respeita o meio ambiente. Talvez não, com certeza no passado se fazia as coisas que jamais se fará hoje, porque não tinha, não é que não existia uma lei, não existia uma cobrança, uma fiscalização. E hoje o produtor rural cumpre muito bem. O que nós estamos enfrentando é esses produtos agroquímicos, que nada mais é do que um componente na produção primária, que tem que ser usado com muita responsabilidade. E o Brasil é um dos países mais exigentes em termos de liberação desses produtos. Agora o governo Bolsonaro tem avançado mais. O 2,4-D, eu tenho participado em alguns debates também, é um produto realmente que ele carece de muito cuidado na aplicação, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande. Eu tenho comparado o seguinte, se eliminar o 2,4-D, vem o mesmo princípio ativo com outro nome. O que nós precisamos é que se faça uso dele respeitando todas as regras de aplicação e penalizar quem aplica mal, porque ele tem condições de ser aplicado em temperaturas normais, em climas normais. Eu tenho dito, até eu acho que numa oportunidade o Alexandre estava conduzindo um trabalho que eu participei,
Eu tenho dito o seguinte, fazer um comparativo. Se um automóvel atropela aí 5 pessoas e mata 5 pessoas, foi uma imprudência do motorista por um motivo ou outro. Vão parar de fabricar carro no mundo? Não, tem que penalizar o motorista. Então o 2.4D, se for realmente utilizado, e hoje a consciência do produtor é muito grande que poucos usam. Essa é a verdade. Tem outras alternativas. Então, eu acredito agora deverá ser regulamentado, eu não sei se foi, Alexandre, a questão da aplicação aérea, porque a terrestre, né, tem algumas que não tem regulamentação. Então, eu acho que isso é uma coisa que dá para superar. E aqui eu quero fazer um registro. O Ministério Público tem sido um grande parceiro, um aliado na busca de soluções, não na penalização. No passado, sim, a gente viu o Ministério Público, agora é ferro. Hoje não, o Ministério Público vem, ouve, se pondera e ele tem nos ajudado e muito no setor do agronegócio em termos de equalização dos problemas. Porque lá na região de vocês, basicamente é soja e milho, né? Então, assim, não são culturas incompatíveis. O problema aconteceu onde a soja chegou onde ela nunca tinha chegado. E aí o produtor despreparado e mais, muito produtor ganancioso, que geralmente não é o proprietário rural, é o arrendatário, que tem uma outra visão em relação ao negócio, né? Então é justamente por essas questões todas que nós entendemos que o ideal era tentar de alguma maneira regulamentar o uso do 2.4D. E junto com a Secretaria da Agricultura saíram 4 instruções normativas que trataram da questão da aplicação, enfim, tudo que foi possível fazer, se tentou fazer. É evidente que tem maus produtores, como tem más pessoas, de uma maneira, né? Infelizmente existe. Para essas a resposta é a punição. Mas eu também acho, e desde o início achei que o problema não era o produto, mas a forma como ele estava sendo utilizado. E se não fosse ele, seria outro. Acho que foi um grande aprendizado essa questão do 2.4D para a sociedade como um todo, mas o desafio que fica é o seguinte, e aí é bom que o secretário está aqui, está na hora do Rio Grande do Sul, vou falar uma coisa, vai mexer com a estrutura aqui, tá? Está na hora do Rio Grande do Sul pensar num zoneamento ecológico e econômico para soja. Não dá para plantar soja em qualquer lugar. A gente vê soja plantada até em faixa de domínio de rodovia no estado. Até no acostamento tem soja plantada em locais onde nunca aconteceu. Por exemplo, Rosário do Sul, Alegrete, Itaqui. O arroz. Aí a possibilidade do conflito é enorme. De pecuária. Estão convertendo o campo para plantar soja. Então vai chegar uma hora que o Estado vai ter que se dar conta disso para manter as outras culturas. O Estado vai ter que definir as áreas onde vai ser possível plantar soja. E agora vamos às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É exatamente isso que o nosso Conselho Regional de Medicina defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. Eu diria até que muito mais. Aí fica aquela questão, por que, secretário? Para lhe introduzir nesse debate, já que o desenvolvimento econômico, a sua área e o sustentáculo do nosso desenvolvimento econômico é o agronegócio. Por que até em questão de nomenclatura, por que nós chamamos de agrotóxicos e não chamamos os remédios de humanotóxicos? Bom, Sérgio, foi até propositivo que o Alexandre... É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. O que o Alexandre me chamou para o debate quanto a esse tema, porque nós somos procurados por diversos proprietários de vinícolas, né? E eu presenciei, né, o desastre que foi feito pelo... Não pelo 2.4D, pelo mau uso, né? Eu vi ali metade de uma plantação de uva, toda ela acabada, né? E esse setor vitivinicultor, procuradora, a gente vê bem claro assim que ele tem crescido cada vez mais aqui no estado. O setor também de olivicultura está crescendo muito aqui no estado. E Ney, nós vemos assim, ó, como os produtores rurais, aqueles que têm grandes propriedades, eles estão também... Eu vejo lá o Peter, lá em Dom Pedrito, lá, que ele tem aquela vinícola maravilhosa, que é Guatambu, um exemplo, né, de qualidade de vinho, né? E o Badesul parceiro também, nós aqui entramos como parceiros aqui de investimentos em energia solar ali para a vinícola. Então, nós precisamos trabalhar com esse segmento também, que é o valor agregado, né? Mas eu vejo o seguinte, o Rio Grande do Sul está crescendo muito quanto a esses setores do agronegócio com valor agregado. Isso é muito importante para a nossa economia. Mas a gente tem que... E o Alexandre, mais uma vez, também foi positivo, ele da Vazem, quando eles falam do Estado mínimo
não um Estado máximo, mas um Estado ideal, quando o Estado é o seguinte, quando o parlamentar ele entende seu papel de legislar e os órgãos de fiscalização de trabalhar em conjunto. E é isso que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. O parlamento, ele está hoje, tu vê, Paulo Sérgio, 100% de aprovação dos projetos do governo. Fechamos o ano aí praticamente com as reformas todas encaminhadas, e o Estado ele está realmente se tornando aquilo que é o papel dele de fato, de direito. Então, eu sou contra quando se fala dessa série de estatais, série de intervenções do Estado. Nós temos que falar do Estado que ele trabalhe para a sociedade, não trabalhe, se retroalimente. Sabe que o Estado do Rio Grande do Sul ele está se retroalimentando até os dias de hoje. Tudo que arrecada praticamente é para manter a máquina pública. Nós temos que pelo menos não atrapalhar quem está empreendendo. E tu viu só, eu quero concluir aqui, Paulo Sérgio, com esse novo decreto do governador, 5 setores tiveram a redução, né, de ICMS, e o Estado do Rio Grande do Sul volta a ser competitivo, competir com Santa Catarina e Paraná. Aumento? Oi? Enquanto tiver aumento? Não, mas os aumentos foram já faz algum tempo, né? E a previsão é que 2021... Vai olhar a conta de luz, vai olhar a conta de combustível. O Rio Grande do Sul não adianta. A conta de luz mais cara do Brasil é aqui. A conta mais cara do combustível é aqui. Tudo aqui é mais caro, porque... Mas Paulo não estou dizendo nem que eu adoro leite, culpado. Isso aí vem de governador para governador. Mas, Paulo Sérgio, lamentável. 47 anos... Só 4 anos o Estado do Rio Grande do Sul teve superávit. E teve superávit maquiado, porque a IEDA contou lá com o dinheiro que veio da CE, que era aquela luta do Vieira da Cunha, conseguiu recuperar. Fez um IPO do Banrisul, que o dinheiro era para criar o Fundo Previdenciário. O Fundo Previdenciário foi para o Caixa Único. E aí, de forma maquiada, claro. E no governo Brito também, a venda de estatais. Também. A venda de estatais, o dinheiro, se fez o jardim suspenso. Se fez o jardim suspenso da Babilônia, em função do dinheiro das privatizações lá no Parque Assis Brasil. Grande responsabilidade. Só para fechar a questão ambiental, eu gosto de dizer que a atividade diversificada, que é olivas, uvas e tal, não é uma atividade simples que prejudica esse ano, do que vem já vai produzir, ela leva anos para se recompor. Então essas cadeias realmente têm um prejuízo enorme, não é só de uma safra. E se você olhar, como o Alexandre falou, em outros países desenvolvidos do mundo, tem o zoneamento, tem regiões que criam gado, regiões que criam ovicultura, regiões que plantam soja, e aqui que pode ser possível fazer. E um do meu sonho seria pegar na área de ação da Cotrijal. A liberdade econômica desaparece aí. Na área de ação da Cotrijal. Brigou pela liberdade econômica e desaparece. Na área de ação da Cotrijal, meu sonho seria pegar algumas propriedades com assistência técnica, mapear toda a propriedade e orientar o produtor que ele planta soja até um determinado local, arboriza na beira das sangas, nas ladeiras planta arborização, faz uma propriedade com qualidade de vida. Se você fizer em meia dúzia de propriedade, os outros ficam com ciúme. O Código Florestal está aí. Não, mas não tem a consciência, não tem a consciência. É mais do que isso, é definir espaço. Pensa assim, o que é o direito ambiental? É um grande direito de vizinhança. Quando é que os problemas acontecem? Quando o vizinho briga com o outro. Isso pode ser um vazamento de água, pode ser o barulho, pode ser o ruído excessivo, né? Aquele vizinho mais incomodativo. Isso é o direito ambiental. E aí é que alguém, o síndico do prédio, no caso o governo, tem que chegar lá e definir as estratégias. O zoneamento é um instrumento e ele funciona, porque ele é a grande política pública. A grande política pública, inclusive, para garantir a liberdade econômica, porque naquele local aquilo vai poder ser feito. O problema é que a insegurança que tem hoje acaba sendo uma prática insegura, porque as pessoas vão plantar muitas vezes... Hoje, se nós pegarmos os rios do Rio Grande do Sul, tem trabalho feito, vocês conhecem o trabalho. Os nossos rios todos estão com as suas matas ciliares ali e tal. Quando entra a região de miséria, desaparece a fiscalização e a exigência. A miserabilidade toma conta, destrói, polui, faz, acontece e ninguém toma Mas sabe que não é tanto, os rios do Rio Grande do Sul são bem preservados. Vamos ler assim. O Guaíba é lago. Não é lago. É lago. Não é lago, não é rio, é lago. O Guaíba é lago. Não é lago. Não é lago. Não é rio. Só pegar as definições da Marinha do Brasil, vamos ver o que é o Rio Guaíba, como é que ele está definido. Eu já fiz esse trabalho, fizemos um debate sobre isso, mas vamos fazer outro. Até porque eu tenho que explorar aí o meu amigo, os meus amigos, né? Sicão, senão ele fica assistindo. Desse negócio fertilizante. E o Marcelo entende construção. Banco com presença digital é fundamental. A tecnologia deixou de ser uma escolha, não tem como viver sem. Mas na Unicred as pessoas continuam sendo fundamentais, pois uma instituição financeira cooperativa é
Isto mesmo, confiança nos relacionamentos. A Unicred chama isso de prosperidade sem perdedores, mas você pode chamar de respeito pela sua inteligência. Se isso faz algum sentido para você, venha ser um cooperado Unicred. As principais dificuldades, a gente tem conversado muito contigo, com o Dodge, aí a Arena, por exemplo, não foi um estádio que foi feito para shows. É uma adaptação aí, descontenta o Renato, viu, Milton Machado? O Renato fica emburrado, não quer mais que alugue para shows, porque não é um estádio preparado para shows. Já o Beira-Rio, que é um estádio, e o Beira-Rio ainda é um estádio estilo olímpico, né? Com pista atlética, que botaram grama, mas ele tem atrás da goleira um espaço enorme onde se pode fazer. O Beira-Rio ele possibilita uma isso. Facilidade de instalação, mas ambos não, é evidente que não são nenhum estádio. Mas qual é o ideal para o show? É a Arena ou o Beira-Rio? Não, os dois são viáveis. A verdade, não, seria mas sem descontentar o Renato. Não é questão de descontentar o Renato. O Beira-Rio tem a facilidade da instalação. Ou tu acha que o Renato não tem força no meio? Não, eu acho que o Renato tem muita força. Agora, a decisão ali não é dele, se vai alocar aquele estádio ou não. Claro, é da Arena Porto Alegrense. Mas a Arena, quem decide é o atual administrador. A Arena Porto Alegrense. E eles têm um foco muito claro. Como tem uma recuperação. Eles têm que fazer ali um trabalho de recuperação do investimento que colocaram, e é evidente que se puder fazer alocações para a realização de espetáculos, e é só para ficar claro uma coisa, é bom até o público saber disso, a realização de shows não é pelo aspecto financeiro, o grande negócio dos administradores. Os shows possibilitam a cereja do bolo. Quando tu tem um espetáculo, tu consegue agregar, fazer com que as receitas secundárias aumentem significativamente. Aí alimentos e bebidas, toda a cadeia de negócios. Essa que é a história. Então, qual é o estádio ideal hoje para fazer um show? Pô, Paulo Sérgio, ele é punk, né? Não, mas de verdade. Na Aliança Arena do Palmeiras? Não, o Allianz tem problema. O Zequinha é maravilhoso também. É uma areninha, o Zequinha. A Zequinha é uma areninha. Falando sério agora. O nome é Noveletão. Paulo. Noveletão. Noveletão. É, Noveleto, agora Francisco Noveleto Neto. Noveletão. O Beira-Rio e a Arena do Grêmio têm total condições de receber, porque nós adaptamos e sempre que tu tem um espetáculo grande, a construção, a obra é feita para aquela data, entendeu? Tem evento que não pode ser realizado no Beira-Rio por uma questão de calendário de jogos, e a mesma coisa na Arena do Grêmio. Automaticamente tu vai te adaptar e vai construir, tu vai fazer um formato de capacidade, de preço de ingresso de acordo com a... Mas tu não respondesse, não adianta dizer. Qual é o estádio? Não tem. Aquele que mais facilita para vocês fazer um show. Não tem, que não existe, é exatamente isso. Essa regra não se estabelece. Não? Não se estabelece. Não, mas a gente lê tanto e ouve. Eu também não entendo nada. Agora eu quero saber de ti que entende. A única se fala tanto que a Arena do Palmeiras foi feita para ter shows. E é o melhor estádio para ter shows no Brasil. É verdade. A Arena do Palmeiras tem uma facilidade em relação aos outros, porque na construção eles estabeleceram critérios de acessos para a estrutura de caminhões e montagem de palco diferente dos outros estádios. No Beira-Rio, aqui no Rio Grande do Sul, tu tem a facilidade de tu poderes montar o palco fora do espaço da goleira, na maioria dos shows. Isso facilita a montagem e desmontagem. Só essa é a Arena Fonte Nova também não tem uma parte atrás que já é aberta para receber shows? Tem, Alexandre, mas o que acontece? Ela, de qualquer forma, como ele é tu acaba invadindo a goleira. Então, mas ajuda que tu facilita a montagem e a desmontagem. O Maracanã também. A gente tem algumas experiências no Maracanã, nós vamos ter uma experiência, a gente não posso revelá-la ainda, mas uma experiência forte esse ano no Maracanã, e a montagem é fora das 4 linhas. Agora, uma pergunta. O Palmeiras está providenciando colocar uma grama estilo São José para receber shows e não afetar os jogos. Eu casualmente já vi 2, 3 modelos, porque a gente acaba no relacionamento conhecendo. E eu vi, é fantástico. Eu acho que vão fazer o que tem no São José, vão fazer o que tem já lá em Curitiba. E tanto a Arena do Grêmio quanto o Allianz tem que ter gramado sintético. Isso é evolução e não adianta. Agora nós temos uma ciumeira em relação a vocês, Por quê? Tu e o Dodge aí, investimentos lá em Curitiba, o Teatro de Arame,
o Complexo Pedreiras lá. E aqui vocês estão pretendendo investir em quê? Agora não dá mais no Arujviano, acho que nem vocês que queriam, até porque um parceiro de vocês, a Opus, tirou o time de campo e entrou o Pinhão ali no Arujviano. Vocês têm algum investimento previsto para Porto Alegre? A gente tem um processo aí que a gente está habilitado, talvez a gente venha a empreender o projeto do novo Gigantinho. Eu acredito que a gente tem uma boa possibilidade disso acontecer. Eu acho que isso vai ser muito bom para o Rio Grande do Sul. Se é uma parceria nossa da DC7 com a Opus, que eu acho que são as duas empresas que há mais tempo exercem esse trabalho aqui no mercado, aqui no Rio Grande do Sul. As duas empresas são empresas que hoje trabalham a nível nacional. Internacional? Internacional. Internacional, Beira-Rio, Gigantinho. Tudo aí. Tudo a ver. Agora ficou a questão, e o Olímpico, não dá para pensar em restaurar para fazer um grande local de show? Aí quem vai saber me explicar melhor são os nossos parceiros aqui, porque aquilo dá uma confusão. Você sabe o que vai acontecer ali? Igual ao Coliseu Romano. Vai servir para visitação, tirar foto das ruínas, aquelas coisas todas. Ali eles vão ter que destravar esse negócio também, né? É uma coisa que fica... É isso que dá pena, né? Mas, enfim, passaram por... Isso é culpa dos colegas deles, construtores. O Marcelo Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS. Como é que tu te sente como construtor vendo esse povo todo praticando essas pilantragens aí? Eu me sinto como a maioria dos brasileiros se sentem, como um governo que criou uma coluna de corrupção e comprou a maioria das construtoras e fez o que fez no país inteiro, uma rede de corrupção que está sendo desmanchada agora e devagarinho nós estamos rumando um país um pouquinho melhor, né? Então hoje sem sacanagem, sem as pessoas construir sem levar nada em troca, então isso que eu me sinto, né? Infelizmente as construtoras foram as grandes esse foi o grande erro, não fosse construtor, as pessoas. Tem que preservar as outras pessoas, aquelas que dependem do emprego e da renda. Faz uma intervenção, faça qualquer coisa, mas não destrói a empresa. Até porque Tanto é que o Marcelo Odebrecht agora foi afastado pelo próprio pai. Sim. Foi corrido da Odebrecht que nem cão danado. Até porque as construtoras, nós temos assim, hoje a gente contribui com vários empregos para a sociedade. Tanto pega assim, a gente tem uma gama de funcionários que sustenta as famílias e que gera muitos empregos. E isso as pessoas não podem... por isso que o governo está tentando manter o Odebrecht, o AES, essas ainda, porque geram muitos empregos. Mas nós temos que ter uma linha, que é a linha que é do correto, tem que ter uma linha que, tipo assim, não pode haver desvios. Nós temos que ser corretos, nós temos que ser honestos. Isso hoje, tem um amigo meu que sempre diz assim, a idoneidade tu não compra idoneidade, ou tu é ou tu não é. Banco com presença digital, nós sabemos que está com a nossa Unicred, hoje a maior cooperativa de finanças do nosso Rio Grande do Sul. E grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam às nossas taças através de um trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça. Aliás, eu estou aqui com o meu Malbec aqui da Vinhos do Mundo, aqui, ó, espetacular. Muito obrigado, doutor. Aqui foi lá na Vinhos do Mundo. Hoje não vai ter chopp, é só vinho, tá? Vai ser um cálicezinho para cada um, tá? Chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lipo César 203. E vou deixar para o tio Rui Ligaray anunciar o nosso próximo quadro aqui no Papo Debate. Vamos agora com o quadro Saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio, como é que vai? A sua diretora executiva, a Viviane Vasques, aquela moça bonita, já fez 40? Ela não parece, mas se ela já fez, por favor, peça que ela não deixe de fazer a sua mamografia, certo? É a melhor maneira de prevenir o câncer de mama. Um forte abraço, Paulo Sérgio. Agora, quando a gente pensa que já viu tudo, eu ligo o rádio de manhã, uma entrevista do Dr. Fabiano Dalazen,
falando dos mandatos de busca e apreensão, não sei se houve prisões, não me lembro, lá em Livramento, em Santana do Livramento. O que houve por lá, doutor Fabiano Dalazen? Paulo... Prefeito afastado... O prefeito e mais 7 ou 8 secretários municipais. O que aconteceu lá, felizmente não é a regra, né? Nós temos aí 497 municípios. Em 2019 nós oferecemos 14 denúncias criminais apenas em relação a mandatos de prefeitos. Isso revela também aquilo que nós falávamos. Em primeiro lugar, uma nova postura no sentido de buscar junto aos prefeitos o auxílio para superar as dificuldades. As prefeituras estão com muitas dificuldades. Então, se o prefeito tem dificuldade... Menos chega lá. Se o prefeito tem dificuldade, chega lá, você tapar buraco. Mas também tem. Arrumar as ruas. Mas não havendo, Paulo Sérgio, má fé, e havendo a necessidade, muitas vezes, de orientação, de correção dos rumos. Não, mas a competência aí é a política que tem que fazer. Aí, na hora do voto, agora em 2020, quem é o eleitor é que tem que mudar. Uma prefeitura com mais de uma prefeitura, tem 7 mil habitantes, o município, 1.000 e tantos são funcionários, multiplica por 3, são 3 mil. Mas, Paulo Sérgio, aí que eu te digo o seguinte, a incompetência, a má política, quem tem que resolver não é a justiça, quem tem que resolver é o eleitor, e que tem que ter a consciência disso. Bom, mas aí o que aconteceu lá é diferente. E aí que eu volto a dizer, como em 14 casos agora, em 2019, e muitos outros que virão em 2020, a gente não fica feliz com isso, mas o que tem ali é, se valendo de um mecanismo que é bom para os municípios, que é a questão das terceirizações na área da saúde, na área da educação, mas que tem limites e parâmetros legais, e também tem uma porta aberta para quê? Tem uma porta aberta que, se você não tiver probidade ali dentro, não tiver respeitabilidade, não tiver compromisso com aquilo que é público, você abre a porta para fraude, você abre a porta para sacanagem, você abre a porta para safadeza. Você ali teve um caso muito específico de uma OCIP aqui do litoral que trabalhava na área da saúde, não conseguiram fazer o contrato na área da saúde e obrigaram um contrato na área da educação. Foram 18 milhões de reais no município que tem dificuldades. Desses 18 milhões de reais, o prejuízo inicial, com sobrepreço, com pagamentos que não poderiam ser realizados, ultrapassa, digamos assim, hoje quase 3 milhões e meio de reais. Uma investigação no município que vai prosseguir. Essa OCIP tem braços em outros municípios. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e esse recado tem que ficar muito claro: nós estamos buscando todas as parcerias nessas áreas que for necessário para que se cumpra a lei e para que se oriente, para que não haja erros, para que não haja desperdício. Agora, onde for diagnosticada a fraude, onde for diagnosticada a má-fé, onde for diagnosticado o dolo, o Ministério Público vai atuar dessa forma. E aconteceu em outros municípios, inclusive da região da campanha, e nós temos aí em mira, não muitos, mas algumas outras que nós estamos investigando a fundo para que a população tenha melhores serviços, mas que muitas vezes você não ter serviço e o dinheiro for parar no bolso, seja do agente público, seja de quem com ele contrata, isso é muito grave. Você fazia a pergunta agora sobre as construtoras. Nós temos hoje, talvez, a partir do que aconteceu, talvez um dos melhores programas em termos de lei de compliance. E hoje todo empresário ele tem que ter essa responsabilidade, a empresa tem que ter essa responsabilidade de estabelecer, como também o setor público, mecanismos de apuração e de depuração interna. Para quê? Porque se houver, e infelizmente vai acontecer, casos de corrupção, casos de malversação, você possa separar a empresa que tem uma cultura de preservação, digamos assim, da probidade, daquele agente que agiu de forma errada. Nós vamos ao ponto final, dedicando a cada um dos senhores mais tempo aí para os seus temas que entenderem mais apropriados. Sempre em nome de Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. E no ponto final, vamos conversar com quem menos falou, com o Marcelo Mânica. Paulo, eu agradeço muito você, esse convite, estando com uma pessoa que a gente sabe maravilhosa como é. Nós somos amigos pessoais. É verdade. E tu não sabe o quanto tu é querido no interior do estado. Todas as suas conferências me jogaram, eu vou jogar em ti depois. Não. Tu não sabe quanto tu é querido. E a gente tem jantas lá em Carazinho.
e todo mundo diz assiste, e com um time desses, o Dalazen de Carazinho, que a gente desde, não vou dizer criança, né, Dalazen, que a gente se conhece de piá, né? A gente conhece com um time desses. Um de Uruguaiana, um outro de Porto Alegre, eu de Cachoeira, tu de Não Me Toque. Tu és de onde? Garibaldi. Pega o microfone, ô. Pega o microfone. Eu sou nascido em Garibaldi, mas sou barbosense. Tu é barbosense. É tu e o Clóvis Tramontina, então? Clóvis Tramontina. Vivi em Carlos Barbosa até os 11 anos. E o Ney Mani, tu és de onde, Ney? Eu sou nascido em Tapera e sou nome-toquense. E aí, Marcelo? Então é um prazer, um privilégio estar com vocês todos. E é um programa que faz o debate, que instiga as soluções, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos, num país hoje, termos soluções, porque o que nós precisamos não é política A ou B. Nós precisamos de ter uma linha, de seguir uma linha para o país andar, para nós termos uma economia forte, trabalho forte, termos pessoas que geram empregos, governo que queiram deixar os empresários a trabalhar. Isso que o Fabiano tem, isso que composição junto ministério com setor privado, governo com setor privado, trabalharmos juntos sempre. É esse o objetivo de todos. Ninguém pode puxar para um lado e nem para o outro. Nós temos que estar numa mesma corrente sempre. É isso que o povo gaúcho tem que entender. É isso que os outros estados estão puxando, e nós sempre... A tua continência vai para quem, Marcelo? Minha continência... Luciano Hahn? Luciano Hahn. Luciano Hahn vai porque nós tivemos... Quando ele engajou... Tinha certeza que quando ele engajou a campanha do Bolsonaro, eu engajei junto com meus funcionários e acabei sofrendo uma punição e fui lá e tive que me retratar. Mas uma coisa assim, que nós temos sempre que acreditar... O Gilson, o próprio Luciano, né? Porque eu sempre digo assim, tu tem que ter uma linha, tu tem que seguir a linha, tu tem que seguir. É isso que eu acho que nós temos que ter. E hoje a nossa linha é de geração de emprego, é de buscar economia forte, é trazer para os funcionários uma melhora de qualidade de vida. Perfeito. Sicão Chias. Paulo, meu ponto final... Já sei do Beira-Rio, aí já é uma grande notícia porto-alegrense. O Embarcadeiro é outra. Agora tu pode já ter mais detalhes do Embarcadeiro, né? Não, o Embarcadeiro... Então nós estamos aguardando que a ideia do Embarcadeiro é a gente conseguir estar em obra lá, uma obra até complexa. Tivemos várias surpresas ali durante a obra, principalmente na parte hidráulica e elétrica. Não encontraram uma rocha no meio do caminho? Também. Também? Por incrível que pareça, tu acertou. E também isso. Mas dificuldade, a gente estimava investir X, estamos tendo que investir 2X numa área que é totalmente complicada. Então nós estimamos que o Embarcadeiro possa ser inaugurado próximo. Quem escolheu esse nome, Embarcadeiro? Espetacular o nome. Eu acho que foi, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi, deve ter sido eu, o Eugênio, o Dodge, eu não me recordo, o Tornaim. Não, mas o nome é espetacular. Bonito, né? Espetacular. E nós estimamos inaugurar no início de março, mais provavelmente próximo ou na data do aniversário da cidade de Porto Alegre. Acho que fica bacana. Apenas como comentário, eu estimo a DC7 e eu pessoalmente estimo um ano aqui de 2020 muito bom. A gente tem uma ideia de investimento prevista, caso as coisas possam ocorrer bem, e de volumes interessantes para a área de entretenimento no Brasil. E a continência para quem? A minha continência, Paulo, é para o povo brasileiro, viu? Que a gente apanha tanto, cara, todo ano e vamos lá, é uma força. Eu acho que nós brasileiros temos que acreditar na nossa autoestima e fazer desse país, todos nós dedicarmos um pedaço do nosso dia a dia para fazer um Brasil melhor. Nem César Mânica, nosso presidente da Expo Direto Cotrijal, a nossa gloriosa Expo Direto Cotrijal, seu ponto final. Começando pelo nosso embaixador, né, Paulo Sérgio, que é embaixador da Expo Direto, gostaria de Aliás, lá em Brasília nós estamos em 80, comigo, né, claro, 85 embaixadores, viu, Sicão? No lançamento da Expo Direto Cotrijal lá. Nós estamos em Brasília, eu era o 35º, né? Mas assim, o mais jovem de todos. Falando em desenvolvimento e entretenimento, se nós pegar a Expo Direto, o que ela gera
de oportunidade, de inovação e tecnologia, o que ela gera de empregos, o que ela gera na rede hoteleira, no transporte, na comunicação, na alimentação, posto de gasolina, floricultura, enfim, as empresas ao redor do Metoc, é só olhar o crescimento que elas tiveram nesses últimos 20 anos, se tornando empresas exportadoras para vários países do mundo. Então, esse é o grande objetivo do evento da Expo Direto, assim como poderia, se me permitir, Chicão, é o Planeta Atlântico. Se você vai contar a história aqui do que o Planeta Atlântico representou para Atlântico, aqui para Shangri-La, é impressionante. Então, eu queria deixar aqui o meu ponto final, Paulo Sérgio. Apesar da parceria que eles arrumaram. Deixar aqui tô brincando. O nosso reconhecimento, mais uma vez, ao Ministério Público, aí, na pessoa da Lazen, do Alexandre, pelo belo trabalho que estão fazendo, a conciliação, a parceria, a ética, a responsabilidade. Nós só temos a agradecer ao produtor rural. E eu queria deixar aqui a minha continência hoje para Maria Tereza Cristina, a nossa ministra da Agricultura, que tem aberto mercados internacionais quase impossíveis de ser abertos e tem sido uma parceira importante para o setor de produção. Então, nesse início de ano, muita energia para a nossa ministra. Maravilha, bela continência. Meu caro Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dalazen. Paulo, em primeiro lugar... parabéns, olha, eu fui a Santa Catarina, fui lá na Barrinha, e os caras falam dos órgãos ambientais aqui do céu. Lá em Santa Catarina é 10 vezes pior. É 10 vezes pior. Dizem, não, lá é uma maravilha, as licenças saem assim numa rapidez. Tivemos grandes empresários, parceiro deles, ameaçado de prisão por lá e tal, uma loucura. E eu sei de lá, dando graças a Deus que nós temos o Ministério Público que temos aqui. Claro, bem. Sou o maior defensor do Ministério Público gaúcho depois do que eu vi em Santa Catarina. Mas, Paulo, tem que olhar às vezes caso a caso e é difícil você falar de situações específicas. Cada uma tem a sua peculiaridade. Eu queria só, nesse ponto final, seguir nesse assunto, que é um assunto muito importante para nós, como povo brasileiro, e dizer da minha continência. A minha continência no início agora de 2020 vai, seguindo a linha do que o Ney colocou, ao ministro Sérgio Moro. Por quê? Digo... O Lênio não vai gostar, hein? Não, mas nem ele e o Marum, eles precisam também ouvir isso. Que é a questão referente ao seguinte. Em 2019, se começou uma operação, se começou uma série de medidas de desmonte daquilo que serviu como esperança para o povo brasileiro. Mudou o julgamento, nós já não prendemos mais em segunda instância. Veio leis votadas no afogadilho, a lei de abuso de autoridade. Agora, no final do ano de 2019, o pacote anticrime, que era para ser contra a criminalidade, vai para o Congresso e vem do Congresso, na verdade, como um verdadeiro presente de grego, né? Um cavalo de Troia que muda todo o sentido, buscando aí até mesmo numa resposta pessoal ao ministro Sérgio Moro, mas que coloca toda a atuação do judiciário brasileiro, que coloca toda a atuação do Ministério Público, dificultando. A partir desse pacote, nós vamos ter uma série de dificuldades no sentido de fazer aquilo que foi feito, que é a elucidação e que é a punição dos corruptos, que é a punição daquelas pessoas que sofreram prejuízo com a mudança da forma de atuação e que atingiu patamares que nunca tinha atingido. Nós podemos ver, Ney, nesse país, nós ficamos com um Código Penal de 41, com um Código de Processo Penal de 41, enquanto só se prendia determinada camada da população, nunca se falou e nunca se avançou em mudanças. Quando se atingiu um outro patamar de criminosos e de criminalidade, se começou uma série de mudanças na atuação para dificultar a atuação dos órgãos de persecução. Então, a minha continência vai ao ministro Sérgio Moro, que ele continue como uma peça importante lá, buscando essas mudanças para que a gente consiga não retroceder em tudo aquilo que foi avançado nos últimos anos em termos de combate à corrupção nesse país. Meu caro Alexandre Salles, nosso promotor de justiça. Bom, o ponto final é para lembrar, vindo aqui para a praia, né, que a BR-290 não é só Porto Alegre-Osório, ela começa em Uruguaiana. E esse trecho da 290 que vai de Guaíba a Uruguaiana, ele está abandonado.
A estrada é a mesma desde a década de 70, não recebe investimento público há muito tempo, passou por processo de estadualização e voltou atrás, mas o que me assusta é que os gestores públicos, e aí é um pedido que a gente faz para os gestores públicos, já que assistem esse programa, olhem para a BR-290, não tem como promover turismo, secretário, se não tem infraestrutura para as pessoas chegarem ao ponto turístico. Uruguaiana está investindo muito em free shop, Uruguaiana é uma cidade que está com... Eu passei lá no final do ano, programa muito assistido, inclusive, Paulo, as pessoas estão lá no canal 504, todo final de tarde assistindo, e não há evolução do turismo ou de qualquer atividade econômica se não tiver transporte adequado, e não há transporte adequado para chegar lá. Pergunta para o Pedro Teixeira da Planalto, os ônibus estão levando mais tempo, os ônibus estão estragando mais rápido, justamente pela questão da BR, tá? Peço que os nossos gestores públicos em 2020 olhem com bons olhos para a BR-290. Não entendo como se pode privatizar um trecho da estrada e deixar o outro. É como tu condenar uma parte do estado a continuar vivendo num subestado. Então quem vem para o litoral vem em estrada de primeiro mundo, quem vai para a Uruguaiana vai pelo brete mesmo, como você diz por lá. E a minha continência, por tudo que foi dito aqui hoje, né, eu vou fazer a continência àquela instituição que eu escolhi há 30 anos atrás, quando eu, aprovado em outros concursos, lá eu vou para o Ministério Público, porque eu vejo cada vez mais a escolha correta que eu fiz. A nossa instituição que passou por uma fase, e eu vivi isso desde 88, da Constituição, por uma fase de adolescência, uma fase juvenil, nós chegamos hoje a uma fase adulta e nós estamos pagando o preço disso, Fabiano. Nós estamos pagando o preço de fazer aquilo que a sociedade brasileira espera que nós façamos. Tu destacaste bem, o ano passado tivemos pesados prejuízos na persecução penal, em outras áreas todas, né? Mas a minha continência vai para essa instituição e para que nós não deixemos de fazer aquilo que é o nosso propósito maior, que é garantir para todos uma sociedade mais igual, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais democrática, uma sociedade em que as leis estejam acima dos homens e não os homens estejam acima das leis. Então a minha continência é para o Ministério Público, para todos os colegas que fazem o Ministério Público brasileiro. Nós não vamos desistir. 2020, apesar das dificuldades, deve ser um bom ano para todos nós. Meu deputado, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, Rui Irigaray. Paulo Sérgio, quero falar um pouco aqui, resumidamente, sobre as grandes entregas que fizemos esse ano. Tanta notícia ruim, vamos falar de notícia boa. Na secretaria ali, todos os indicadores das vinculadas às secretarias foram positivos. O Fundopem atraiu mais de 970 milhões de reais para o estado do Rio Grande do Sul, o melhor resultado dos últimos 5 anos, né? 4.064 empregos confirmados pela nossa equipe do CEADAP, o Badesul, o melhor resultado dos últimos 4 anos, o BRDE vai apresentar o melhor resultado da sua história. Isso daí quer dizer, Banco de Desenvolvimento quer dizer que ele retorna 100% daquilo, todo o seu lucro para desenvolvimento econômico, ele não entra no caixa único. A Junta Comercial, a Junta Digital, através do SIM, órgão integrador do governo do estado, facilitando a vida dos empresários, um resultado fabuloso. Nós estamos agora com a mudança da junta para o novo prédio, que já está aprovado. Nós vamos economizar R$1.800.000 por ano. Então, é dinheiro do contribuinte que não é contribuinte, né? Essa história do contribuinte é muito relativo. Trouxemos a Apex Brasil, o escritório da Apex Brasil para o Rio Grande do Sul, uma parceria com o governo federal, a Apex Brasil, que faz toda a promoção da indústria no exterior. Trouxemos o escritório aqui, fizemos uma parceria com o presidente Petri da Fiergs, também o estado aqui, o Porto Indústria. Nós estamos agora, próximos dias, anunciando o investimento de uma empresa que vai se instalar no Porto Indústria de mais 650 milhões de reais. O Polo da Química, uma parceria com o Sindiquim. Já fechamos, assinamos já 6 grandes indústrias que vão se instalar ali no Polo da Química. Projetos estavam parados há muitos anos, né? Projetos de inovação, investimento em inovação. Então, Paulo Sérgio, o trabalho foi árduo, mas está aí o resultado, resultados positivos para o desenvolvimento econômico do nosso estado. A minha continência é uma pessoa muito querida, pessoa que eu mais admiro. Fechando o ano, quero bater uma continência para o meu pai, que tanto me ajudou, que tanto esteve do meu lado, trabalhei durante muitos anos com ele. Quero agradecer meu pai, família é tudo para nós. Então, agradeço a ti por tudo que fez por mim, pai. E a minha continência vai para o MP Gaúcho. Depois do que eu vi em Santa Catarina, eu descobri que eu era feliz aqui, eu não sabia. Então, parabéns a vocês, olha, os caras falavam, não, Santa Catarina está dando um banho no Rio Grande do Sul, lá tudo é fácil, é maravilhoso, é espetacular.
Pô, chega lá, o governador não faz sucessor, não se reelege, se elege um bombeiro, sem tradição política nenhuma. Não é questão de ser bombeiro, tradição política, é que o resto estava tudo tão bom que o que estava bom perdeu. Então tem alguma coisa errada. Né? E o Ministério Público, que aqui é ruim, lá era bom, eu estou vendo o contrário. A Santa Catarina tem um bom MP, mas eu acho que o pessoal elegeu um bombeiro, porque nós estamos precisando de bombeiro hoje nesse país, né? Eu acho que, olha, para incendiário tem bastante. Nós estamos precisando... O Bolsonaro é incendiário? Não disse isso, eu disse que nós estamos precisando de um país. Uma pergunta. Eu não estou dizendo isso. Eu acho que muitas declarações que poderiam, acho que, acalmar determinadas situações, a forma como ela é feita produz o efeito nosso grupo inverso, precisa bombeiro? incendeia. Nossa, o nosso grupo precisava Vou botar o comandante dos bombeiros do grupo. Quem tu acha? Tem que ter 3 bombeiros desse nosso grupo, no mínimo. Incendiário é o Paulo Sérgio, nós temos que escolher entre nós bombeiros. Não, mas aqui, o problema é o seguinte, eu sou agente duplo, eu boto fogo e apago. Vem cá, e por falar nisso, quem é que me dá notícia do vazamento de petróleo, evasão das praias? Quem é o culpado? Qual é o navio? Na ONG, que o Greenpeace derramou no mar, a Venezuela derramou lá para chegar aqui. E aí, o que deu? O Ministério Público Federal, não é conosco. Mas o que deu isso? Eu não sei, a investigação continua ainda, não acho que não enxergaram a... Não chegaram Será que não é do pré-sal, Uruguai? O pessoal de Santa Catarina, não? Pode ser. Tudo é possível, mas todo isso, aquele alarde. Pois é, mas isso mostra. O fogo na Amazônia. Mas isso mostra o problema que é uma consequência dos tempos modernos de hoje, que é da notícia imediata. Tu tem que gerar notícia. Isso é um problema da imprensa. Mas não é um problema, não vai botar na imprensa. Tem que gerar notícia. Tem que ter alguém que diga alguma coisa naquele momento. Botar na imprensa. E aí tu põe o microfone na boca de alguém que gosta de falar, porque tem que aparecer, e ele vai falar o que não tem que ser dito muitas vezes, causando prejuízo para a imagem do país, inclusive. Quem faz declaração na saída do palácio não é a imprensa, o presidente Bolsonaro. Quem convoca a coletiva é o Ministério Público lá do Federal do Paraná. Você sabe que parte da imprensa bate no Bolsonaro que nem bater em Pão de Ló, né? Quanto mais bate, mas mais o Bolsonaro cresce. não bate na imprensa? Se não mas só uma pergunta, o Bolsonaro não bate na imprensa? E com razão. O Bolsonaro bate, a imprensa não tem razão. A razão do Bolsonaro. Não é a crítica à imprensa, é que a velocidade da notícia é incompatível com a velocidade da investigação. Isso a gente vê no nosso cotidiano. O jornalista quer a notícia imediata e a gente não tem a resposta imediata. São tempos diferentes, mas isso é natural. Você tem que fazer a compatibilização disso. Então vamos para o próximo programa. Quem botou fogo na Amazônia, lá no norte e no nordeste brasileiro? Quem derramou o óleo no mar? Valorixá, que é tudo aí. O óleo no mar? Vai ter que chamar um vidente, porque aí vai ser um programa. Vamos descobrir essas coisas. Nós temos que descobrir essas coisas aí, porque fica tudo dito pelo não dito. Se disse tanta besteira a respeito disso. E a sociedade não sabe de nada. A sociedade está vendo navios e a imprensa também não sabe. Aí quando faz jornalismo investigativo e descobre, aí a imprensa que é ruim, porque de repente descobre pessoas que não podem descobrir, né? Bom, essas leis todas foram criadas aí com determinados sentimentos, né? Aí no que tange a lei anticrime, né? Foram modificadas, adequadas, e você sabe disso. Obrigado, meu caro amigo, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazem. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Da mesma forma. Muito obrigado. Obrigado, uma alegria estar aqui. E vamos ter um verão todo para conversar. Todos. Verão todo para conversar aqui lá em Porto Alegre também. Rui Ligaray, dia 24 temos um evento aqui na Saba, né? Parabéns à Pampa pelo último evento. Oportunidades e financiamentos no desenvolvimento econômico. É verdade, a Pampa é sempre protagonista desses grandes eventos aqui no estado. Obrigado, Marcelo Mânica. Parabéns pela tua primeira estreia aí. Obrigado, Paulo. E que 2020 seja um ano produtivo para todos nós. Maravilha. Sicão é nosso ídolo aí. Paulo. Pessoal, quase que eu bati continência para ti hoje, Cicão. Não bati para o Ministério Público. 31 de janeiro, 1º de fevereiro, nós realizamos o Planeta Atlântida aqui em Atlântida, aqui nas dependências da Saba. Mais uma vez aí. Grande planeta. Maravilha. Bom, Sérgio, obrigado pela oportunidade. Muita coisa fizemos em 2019. 2020, se nós olharmos para frente, muita coisa temos que fazer ainda. Então, preparados para 2020. Muito obrigado a todos. Nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira com mais um Pampa Debates. E 1-2 vezes por semana estaremos aqui com o encontro marcado com os nossos telespectadores. Razão de ser da nossa existência. E um bom ano para todos, a gente tem que reiterar isso a todo momento aí. Um grande 2020, melhor, obviamente tem que ser. Que 2018, olha o Luciano lá. Hein? Conhece o 100 a 0 DB? Muito obrigado, boa noite.
Câmara Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.